好，我们自己安静在主的面前，这段时间我们有续约啊，借着这个续约的时间，我们自己在主的面前来求主对我们说话，我们等候主的声音。Prelúdio que acalmemos nossos corações, aguardando a palavra do Senhor que vai falar nos nossos corações.好，在聚会的开始，我们来读一篇诗篇，来恳求主来接近我们和复兴我们。诗篇第51篇的第10节到第12节。E no início desse culto que iniciaremos a leitura bíblica que se encontra em Salmo 51, de versículo 10 a 12. 好，我们一起大声的朗读。Leiamos juntos em chinês. 神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收回你的圣灵。求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。阿们。阿们。好，我们现在用我们的诗歌来赞美我们的主。我们请刘佩丽姐妹来带领我们。Cantemos os hinos de louvor. 各位弟兄姐妹们，早安！我们第一首歌是唱第17首《荣归天父》。Bom dia, irmãos. Que cantemos o primeiro hino. 好，我们请起立。17. 17. 17. Que fiquem de pé.
美主，赞美主，全地当尊他名。赞美主，赞美主，万民都能欢喜。借着圣子耶稣可亲近天父，得以成功救赎，荣耀归天父。我们现在唱第二首《唯独耶稣》，第几首？第42首42。Cantemos o hino 42.唯独耶稣是我信息，我所讲论就是耶稣，永远拒绝耶稣基督，我所仰望就是耶稣，唯独耶稣，永远耶稣。我心赞美，我口传扬，救我一国，使我成圣，荣耀之主，再来之我。唯独耶稣是我救主，钉十字架，替我实身，流出宝血，赎我罪愆，救我灵魂，出死若生。唯独耶稣，永远耶稣，我心赞美，我口传扬，救我一国，使我成圣，荣耀之主，再来之我。唯独耶稣使我成圣，一切污秽，宝血洗净，家乡生命充满我心，使我的心日日更新。唯独耶稣，永远耶稣，我心赞美，我口传扬，救我一国，使我成圣，荣耀之主，再来之我。唯独耶稣，再临之我，借我升天，有福希望，圣徒天使帮助快乐，设立了国，永远超绝。唯独耶稣，永远耶稣，我心赞美，我口传扬，救我一国，使我成圣，荣耀之主，再来之我。好，请坐下。 Podem sentar. 好，我们一起祷告。 Oração. 亲爱的天父，让主耶稣基督再次献上我们的感谢与赞美。 Ó Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo, novamente te rendemos graças.
主啊，谢谢你过去这一周的保守与看顾。 Agradecemos pela tua guarda durante a semana. 主啊，是因着你的大爱，让我们活在将来的盼望里。 Por causa do teu grande amor, nós podemos viver na tua esperança. 主啊，这个时候求主的宝血再次来洁净孩子们， E nesse momento nós pedimos que o teu sangue precioso novamente nos purifica, 让我们每一位都有一个洁净的心和灵来到主的面前。 para que cada de nós possamos ter o espírito purificado, para que nós possamos chegar diante do Senhor. 愿早上的聚会求主的话语再次来喂养我们， Que a tua palavra novamente nos alimenta, 让你的话语让我们得到医治。 e que a tua palavra nos cure. 求主的话在我们里面成熟，让我们每一个人都在基督里面成熟。 E que a tua palavra amadureça dentro de nós, e que cada de nós possamos sermos amadurecidos no Senhor. 主啊，真的是让我们早上在借着你的话语，让我们在话语里面学习到你的真道。 E que todos nós possamos estar dentro da tua palavra, para que nós possamos aprender da tua verdade. 愿你的话语让我们在我们每个人的心里都能活出你的样式。让我们借着你的话语，让我们真的是活的不是自己，乃是基督。 E que com a tua palavra nós possamos viver a tua imagem, e que cada de nós vivemos não por nós, mas sim em Cristo Jesus. 让我们活着越来越像你。 E que cada vez mais nós assemelhamos ao Senhor. 愿早上聚会你的圣名被高举， E que nessa manhã teu Espírito Santo possa ser exaltado. 一切的荣耀都归给你。 Assim nós agradecemos e exaltamos a tua glória. 我们这样祈求祷告是奉靠主耶稣的名求， Assim nós agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. 阿门。 Amém. 好，我们现在有读经， Leitura bíblica. 我们今天读经是在约翰福音的第3章22节到30节。 Evangelho de João, capítulo 3, de versículos 22 a 30, em chinês. 好，我们现在大家一起来朗读。 Leiamos todos em chinês. 这事以后，耶稣和门徒到了犹太地，在那里居住施洗。约翰在靠近撒冷的埃嫩也施洗，因为那里水多，众人都去受洗。那时约翰还没有下在监里。约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的理，后就来见约翰说：拉比，从前同你在约旦河外，你所见证的那位，现在施洗，众人都往他那里去了。约翰说：若不是从天上赐的，人就不能得什么。我曾说，我不是基督，是奉差遣在他前面的。你们自己可以给我做见证。娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音，就是喜乐。故此，我这喜乐的满足了，他必兴旺，我必衰微。好，我们今天很高兴有 Kissing 牧师来到我们中间证道。 Estamos muito contentes em ter o pastor Kirchner novamente no nosso meio para pregar a palavra do Senhor. 他今天带来的题目是基督再来时基督徒的态度。 A mensagem dele de hoje é a postura do cristão diante da vinda de Cristo. 好，我们把时间交给 Kissing 牧师。 Vamos agora entregar o tempo nas suas mãos. Bom dia a todos. 大家早上好。 Que a graça de Deus esteja com cada de nós nessa manhã, quando nós celebramos esse culto. 愿主的恩惠今天早上，我们敬拜神的时候，与众弟兄姊妹们同在。 Mais uma vez, uma ocasião muito alegre estar com os irmãos presencialmente. 我们再一次的能够欢聚一堂，是感到非常的高兴的。
Apesar que a gente não consegue ver a cara um do outro muito bem, né? 虽然这个距离我看大家看得不是很清楚， Só quem está aqui na frente que está sem máscara falando, então fica mais fácil. 这个尤其是大家都是戴着口罩，更看不清楚了。 Nós estamos a 20 dias do Natal. 我们现在距离圣诞节只有20天了。 E essa época é uma época em que sempre tem aquela correria, aquela intensidade assim muito grande de final de ano. 这个时期在我们年底的时候都是非常的匆忙的。 As pessoas parecem que começam a correr que nem barata tonta, para tudo que é lado, para tentar terminar as coisas antes do final do ano. 那么大家呢，就好像说是一只无头的苍蝇一样，就在那里飞来飞去。 E, infelizmente, parece que tudo aquilo que vem pela frente acaba se tornando assim meio sem muita graça no fim das contas. 不过呢，就是好像说是现在大家对于将要来的事情呢，总是觉得有点无聊。 Porque acaba virando uma correria tão grande que as pessoas chegam no final do ano, chegam no Natal e estão todos cansados. 这个就是因为我们到了年底，到了圣诞节的时候，大家都已经累了。 Eu tenho uma porção de coisas que eu tenho que terminar antes do final do ano. 我有一堆的事情是我需要在年底之前完成的。 E se eu levasse tão a sério isso, não ia conseguir dormir. 所以，如果我认真的去对待这些事情的话，我恐怕要失眠了。 Porque eu sou uma pessoa que me preocupo muito com as coisas que eu tenho que fazer. 因为我是一个很认真的一个人。 Mas eu já aprendi há algum tempo que a gente tem que ficar um pouquinho mais calmo. 但是我已经学会了，我们需要冷静一下。 Então é bom a gente parar, ter a oportunidade de parar e pensar um pouquinho nessa época. 所以我们在这个时期的时候，我们需要停下我们的脚步，要去多多的思考一下。 É uma época em que nós vamos celebrar a vinda do Filho de Deus ao mundo. 在这一个时期呢，是我们要来庆祝这个人子临到这世上的时候。 A maioria das pessoas diz que vai celebrar o Natal, 那么有的人说是我们要庆祝圣诞节， mas a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que significa o Natal. 但是大多数的人都搞不清楚圣诞节的含义是什么。 E muitas vezes os cristãos são levados assim como com a correnteza de um rio, né, e não conseguem nadar contra com essa situação de final de ano sem parar para pensar. 有许多时候，基督徒呢也是被这样子的一个洪流，就是牵引着，就没办法去思考。 Eu já falei aqui nessas épocas, eu já estou pregando aqui nessa igreja desde 2004, então eu sempre falo sobre essa época do ano aqui. 那么我是自2004年的时候就开始在我们教会里头讲到，所以每次到达这个年底的时候，我都会这样讲。 2004 faz 15 anos, né? 所以这样子就已经超过了15年了。 Não sei como é que vocês não cansaram de mim, ou ainda não criaram coragem de dizer, ó, chega. 那么你们已经对我厌倦了，或者说是你们没有胆对我说，够了，不要讲了。 Mas vocês sabem que essa época é chamada de Advento, são os 4 domingos antes do Natal. 那么这一段时期呢，就是主来临前的4周， em que a gente prepara o coração para de fato celebrar como cristãos o que significa a vinda do Filho de Deus ao mundo. 那么我们就要准备了我们的心，去迎接了神的儿子降世为人的这一段时期。 É uma época em que a gente lê algumas coisas como esse texto que nós vamos trabalhar hoje aqui, meditar nele. 这段时期呢，也涵盖了、包含了我们今天将要去分享的这一段经节。 texto que fala de João Batista e de seu ministério preparando o caminho de Jesus para o seu ministério de salvação. 就包括了这个施洗约翰，他在前面的道路去预备着主耶稣基督要来临，要传讲神的信息。
É claro que esse texto não tem diretamente nada a ver com o Natal. 当然的，这一段时期并不是直接的和圣诞节有关系， Mas ele tem a ver com uma certa atitude que nós deveríamos desenvolver diante daquilo que significa lembrar a vinda do Filho de Deus ao mundo. 但是这却是这个我们要想起主耶稣基督他要来临降世的时候，我们所要面对的一个态度。 Eu queria propor, a partir desse texto que nós acabamos de ler, o seguinte: 那么我就想要就是根据着我们刚才所读的这段经节来提议， que a postura de João Batista diante do ministério de Jesus que estava começando 也就是当在这个施洗约翰他在准备着主耶稣基督即将要开始的这个侍奉的时候， que de fato era para isso que Jesus tinha nascido e vindo ao mundo, 而且也的确是主耶稣基督他要降世为人所要做的事情。 que essa postura nos dá também algumas orientações sobre a nossa postura diante da volta de Cristo. 那么这个也是我们面对着主耶稣基督他要再来临的时候，我们所应有的态度。 Assim como João estava preparando, aguardando a manifestação de Cristo como Salvador, 也就正如这个他正在等待着这个救世主他要显现的， nós vivemos no mundo como testemunhas de Cristo, aquele que vem, que volta um dia para estabelecer o seu reino nesse mundo. 我们现在都是在世为人，成为见证人，都在那里期待着主耶稣基督的再来临，来带领着他的国度来临。 Por isso eu dei esse título aí, a postura do cristão diante da vinda de Cristo. 所以这就是为什么今天的主题我们称之为基督再来时基督徒的态度。 Porque eu creio que nós temos muita coisa importante a aprender com João Batista. 因为我相信我们有着许多的功课是需要向施洗约翰去学习的。 Primeiro, vamos tentar identificar João Batista. Quem era João Batista? 首先第一点呢，我们要来讲一讲谁是施洗约翰。 João Batista foi um profeta sensação. 施洗约翰呢，他当时候是一个很令人惊讶的、很流行的一个潮流。 Sabe como aquelas coisas assim que estouram de repente, ninguém sabia que estava lá, de repente, uau, virou um sucesso. 就好像说是一个星星，它突然之间就这样子跑出来了，大家都不认识它，然后突然就变得很流行了。 Sucesso de audiência, todo mundo começa a prestar atenção naquela pessoa, naquele nome. 那么他就成为了这个很有名气的人，大家都开始来关注他。 E realmente, João Batista foi alguém extraordinário. 那么的确，施洗约翰他当时候也是一个非常特殊的一个人。 Isso porque Israel não tinha tido mais profetas ao longo de 400 anos. 因为当时候以色列人他们已经经历过了400多年的时间是没有先知的。 De repente aparece que é profeta, que fala como profeta. 然后突然之间就跑出来了一个人，他讲话就像是一个先知一样。 Tem uma mensagem que conclama ao arrependimento das pessoas. 那么他在那个时候所带出来这个信息呢，是要劝勉大家要悔改。 E o que é surpreendente nisso tudo é que ele batizou Jesus também, lá no Rio Jordão. 而且令人惊讶的是，他也在约旦河里头，给主耶稣基督施浸了。 No capítulo 1, isso é mencionado aqui em João, a gente não vai ler esse texto, mas ele batizou Jesus. 当然的，我们在这第1章里头，我们就可以看到，我们现在没时间去读。 João, no seu ministério, conquistou diversos adeptos, muitos seguidores. 他给主去施浸了，同时他在他的侍奉的过程当中呢，也获得了许多的追随者。 A maioria dos discípulos de Jesus, depois, eram primeiros seguidores de João Batista.
大多数后来的主耶稣基督他的门徒，其实原先是施洗约翰的门徒。E aos olhos da maioria dos seguidores de João Batista era a autoridade máxima. 对于这个施洗约翰的追随者来说，大多数的人就是认为施洗约翰他就是讲话最具有权威的。Não sei como é que o Wilson vai traduzir, mas o pessoal dizia: esse é o cara. 那么他们就对他们在他们的观念来说啊，这就是那个会讲话的家伙。This is the man. Esse é o cara. 他就是这个人。João Batista. 就指的施洗约翰。Esse é o contexto para a gente entender essa passagem. 那么我们现在就看到了他的这个的环境。Agora, o que é que João Batista diz nesse texto que nos ajuda a compreender qual deveria ser a nossa postura diante da vinda de Cristo? 那么我们面对这样的一个情况，我们应当要有一个怎么样的态度呢？ Ele nos diz algumas coisas importantes. A primeira delas é que Jesus, nós temos que entender que Jesus é o protagonista. 那么在这里呢，我们就必须要首先明白，这第一点就是耶稣是主角。O que nós temos aqui no texto é um relato falando sobre Jesus e os seus poucos discípulos indo na mesma região em que João estava no Jordão. 当时候耶稣还有他的一小部分的追随者呢，他们就到了那一个地区，就是施洗约翰所在的地区。 E Jesus também começou a fazer a mesma coisa que João fazia, pregar arrependimento e batizar. 那么耶稣呢，他也开始做和施洗约翰一样的事情，就是也传扬悔改的信息以及施洗。 Não era o batismo cristão ainda, tá, gente? 但当时候还并不是基督徒的施洗， Era uma lavagem cerimonial que simbolizava purificação dos pecados, como havia lá na lei dos judeus. 当时候他们施洗呢，其实就是做一个仪式，就是把自己的污秽洗掉，就是像是他们以前的旧约的传统一样。 Então a pessoa que se arrependia dos seus pecados recebia o batismo para simbolizar a limpeza do pecado. 就是凡是悔改自己原先所做的事情的，他们就受洗，然后就是去除掉自己身上的污秽， O perdão de Deus. 然后得到了这个上帝的赦免。 O texto nos diz que teve uma controvérsia, uma discussão dos discípulos de João Batista com uma outra pessoa, que não é mencionada de nome aqui, sobre exatamente o batismo, a lavagem cerimonial. 但是这里我们可以看到了，这个他的门徒，就是和一个人，我们不知道是谁，来谈论这个有关于这个洗礼的事情。 O texto não diz, mas talvez essa pessoa tenha sido batizada por Jesus. 经文里头并没有这样子提到，但很可能的，他就是之前有被主耶稣基督施洗过。 Na realidade, o texto diz que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam por ele. 其实，这个经文里头，他严格的说起来，就是主耶稣基督他并没有亲自的施洗，而乃是他的门徒给人们去施洗。 E a gente pode imaginar uma discussão mais ou menos da seguinte forma. 那么我们就可以想象到他们之间的这个讨论是这样子的。 Olha, o batismo desse Jesus aí é melhor do que o batismo do seu mestre João Batista, viu? 那么主耶稣就说他的这个施洗呢，我们看可能是比那个他的老师施洗约翰还要更好。 Porque é isso que diz o versículo 25. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e certo judeu a respeito da purificação cerimonial, que era a lavagem de água. 因为我们在这第25节里头可以看到，约翰的门徒和一个犹太人辩论洁净的礼。 Por que a gente pode deduzir que era talvez um discípulo de Jesus que tinha sido batizado que discutia com os discípulos de João?
那么为什么我们在这里我们可以得到这一个结论，就是一个主耶稣基督的门徒和施洗约翰的门徒在那里去辩论。Porque no versículo 26, os discípulos de João reclamam para João que esse Jesus está fazendo mais sucesso do que João Batista. 因为第26节就是这施洗约翰的门徒们就在那里抱怨着，就说是主耶稣基督他现在好像说受欢迎的程度是胜于他们的夫子。Esse homem do qual o senhor falou lá do outro lado do Jordão, né, que ele era de Deus, ele está batizando e todo mundo está indo para ele agora. 那么他们就在抱怨着，在那个约旦河的另外一边的那一位呢，他现在受欢迎的程度，就使得我们这边的人呢，通通都跑到那边去了。Os discípulos de João Batista, como uma verdadeira torcida organizada, estão tentando dizer, olha, não pode. 那么这个施洗约翰的门徒，他们就如同一个啦啦队，就在那里说着啊，你们不可以过去。Nós somos do time de João Batista. 我们都是属于施洗约翰的队伍。Esse pessoal aí com esse time novo aí de Jesus, isso aí não está certo. 这个那边的那一队是新的一队，他们做的事情并不对。A resposta de João é que nos interessa aqui nos versículos 27 e 28. 但是我们在这里可以看到第27和28节里头，这个他的答复。No versículo 27 ele diz: se alguém faz esse tipo de coisa, só pode ser de Deus. 这个如果这个他有这样做的话，那他就是从神那边来的。Essa pregação, esse tipo de atividade que esse Jesus está fazendo é de Deus, sim. 那么他所传讲的事情，还有他所做的这些活动，都是属神的。E aí no versículo 28 o principal que João nos diz aqui. 那么我们在这里可以看到第28节就是一个巅峰了，他是这样讲的。E é interessante que desde o começo, no capítulo 1 de João João Batista repete a mesma coisa. 那么我们就不要忘记，从开始的时候，施洗约翰他就一直在那里重复着。Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. 他说：“我不是基督，我不是弥赛亚。” Por quê? Porque todo mundo estava pensando que João era o cara, né? 为什么呢？就是因为大家都认为，这个施洗约翰他就是那个人。Se ele vem com essa pregação, só pode ser ele o Messias. 既然他这样子的讲道，那么我们都认定他为弥赛亚了。E a resposta de João: eu não sou o Messias. Jesus, esse é o verdadeiro Messias e protagonista. 但是施洗约翰他就说，我不是那个弥赛亚，而指的主耶稣基督说是那一位，他才是真正的弥赛亚。 Eu usei a palavra protagonista para dizer que é a pessoa principal. 那么我在这里我用了这个字眼，主角或者主角，就是指的他是最主要的。 Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de assistir filmes. 我不知道在座的有多少位喜欢看电影。 Eu não sou muito de filme, não. 我不大爱看电影。 Mas às vezes as pessoas veem assim: ah, esse filme aqui tem o ator principal que é esse aí. Ah, então eu vou assistir. 但是经常的很多人就说是啊，这部电影的主角他是某某人，所以我们要去看他。 Às vezes nem sabe do que se trata o filme, mas tem aquele ator ou aquela atriz e diz: não, então deve ser bom, né? 但是有许多时候我们并不知道这个剧情里头我们到底是否喜欢，但是有那个男主一或者女主一是我喜欢看的，所以它一定是一部好片。 Os discípulos de João Batista pensavam: ele é o ator principal, o protagonista. 那 João 么 Batista. 施洗约翰的门徒们就认为施洗约翰他就是男主一。 Jesus parece coadjuvante, ator secundário. 这个主耶稣基督呢，就好像是一个男主二， Mas ele, de fato, é o protagonista. 但其实他才是男主一。 Como eu falei, eu não sou muito de filmes, mas eu sou muito de música. 我不大爱看电影的，但是我爱听音乐。 E na história da música clássica tem uma coisa muito interessante sobre isso. 在那个这个古典音乐的
历史里头有一段很有意思的一 Lá em Viena, na Áustria, que era a capital mundial da música no século XVIII, 就是在18世纪的奥地利的维也纳里头， tinha artista, pianista, compositor muito conhecido e consagrado. 有一个艺术家，他又是作曲家又是钢琴家，是非常出名的。 O nome dele era Antonio Salieri. 他的名字叫做安东尼奥·萨利埃里。 E ele achava que ele era o maioral, o grandão. 他总是很骄傲的就认为，他就是很棒的。 Daqui a pouco começa a aparecer adolescente que encantava todo mundo com a sua música e compunha sinfonias desde os 4 anos. 突然之间跑出来了一个小毛头，从4岁开始，他就会去编曲，去做那个交响乐。 Imagina compor a primeira sinfonia aos 4 anos de idade. 你可以想象到吗？他所编的第一首交响乐曲，居然是4岁。 Todo mundo sabe de quem eu estou falando, provavelmente. 很可能的，在座的大家都知道我在说的是谁， Wolfgang Amadeus Mozart. 就是莫扎特。 O cara que não era nada, né? E o Salieri era tudo. 这个当时候莫扎特他是个小毛头，什么都不是。萨利埃里他是一个很出名的音乐家， Hoje em dia ninguém lembra mais de Salieri. 但是今天呢，大家都不记得谁是萨利埃里。 Só sabem disso porque viram filme, Mozart, alguma coisa assim, né? 我们只知道谁是萨利埃里，就是当我们看到了他的故事，或者是看到了他的电影。 Aquele pirralho, aquele menino adolescente roubou o lugar dele. 那个小毛头居然就把他的位置给抢走了。 Protagonista. Aquele que parece que é para ser o protagonista não é João Batista. 所以男主一当时候并不是施洗约翰， Mas aquele que é o protagonista aparece de uma forma um pouco assim, com sombra, né? Meio que na sombra. 但是 Satisfação em cumprir o seu papel de auxiliar, de preparar o caminho para Cristo. 但是他的工作呢，却是为这个弥赛亚去准备、去拉直那个道路。 Eu acho que aí também nós temos essa lição a aprender, 所以我们在这里，我们就有了这个功课是需要去学习的， de nos contentar com esse papel secundário. 就是我们需要满足我们的次要地位。 Desde o tempo do primeiro século da igreja, as cartas no Novo Testamento nos falam sobre isso. 那么就是在这初期教会的开始的时候，那些书信就有这样子告诉我们。 Houve e tem havido muitas pessoas que usam o evangelho para promoverem a si mesmas. 那么我们也发现到了，有许多的人，他们就是利用了福音，为的是要提升自己的地位， Para ficarem ricos 为了要赚钱， com a contribuição das outras pessoas. 也就是让其他的人来捐款，使自己赚钱。 Hoje em dia a gente sabe que alguns impérios são construídos por teleevangelistas. 那么今天我们也知道，有一些帝国呢的被建立呢，乃是这些电视里头的讲员他们所建立的。 João Batista se contentou, se satisfez em ser secundário. 施洗约翰他却始终满足于次要的地位。 Porque ao ser secundário ele deixou espaço para aquele que era o protagonista aparecer de fato na sua vida. 因为他要居于次要的地位，就是要让那个主角能够耀眼彰显出来。 Tem uma história que Jesus conta lá em Lucas 17, eu só vou contar a história, não precisa ler o texto. 但是在路加福音里头有一段故事，我们只是这样子给他带过去，不需要去读出来。 Ele fala de alguns servos que trabalham para dono, senhor desses escravos. 那么他就有提到了，有一个地主，他有一些仆人。 E ele diz assim, esses homens que trabalham para esse senhor voltam do campo, do trabalho lá na agricultura. 也就是说是这些仆人呢，他们就是到田间去工作。
preparam o jantar para o dono, para o senhor, 回来之后呢，就为这个主人去准备晚餐。 e depois que o seu senhor comeu, eles vão comer. 那么就是在这个主人吃完饭之后，然后这些仆人他们才能去吃。 E Jesus diz: aqueles que se colocam na posição de servos de Deus, 那么主耶稣就说是那些居于仆人的地位的人， quando fazem aquilo que é sua responsabilidade, como esses homens fizeram para o seu senhor, 他们要去尽他们的职责的时候，就如同这些仆人他们去准备了晚餐。 não tem de se orgulhar disso, não. 他们并不因此而感到骄傲。 Devem apenas dizer: fizemos aquilo que tínhamos de fazer. 那么他们应当说是我去尽了自己应尽的责任， Obrigação fazer isso. 这是我们的义务。 Jesus diz ali: somos apenas esses servos, somos apenas servos inúteis porque fizemos somente aquilo que deveríamos ter feito. 那么主耶稣就说，我们应当就是承认，我们都是这一群仆人，这一群无用的仆人。 Então, em vez de nós pensarmos: puxa, eu queria estar mais na frente, 那么所以呢，我们不应当去想说是我们要出头， eu queria aparecer mais, eu queria ter reconhecimento das pessoas. 我就是想要得到大家的认可。 Puxa, ninguém me diz obrigado. 这怎么没有人对我说声谢谢？ O nosso serviço é para Deus. 因为我们的工作是为神而做的， Nós servimos as pessoas em nome de Deus. 我们服侍人是因着神的名义去服侍人。 Somos apenas servos inúteis, porque fazemos apenas o que deveríamos fazer. 我们是一群无用的仆人，因为我们只是去尽了我们应尽的责任， Satisfação em ser secundário, sim. 所以我们应当满足处于次要的地位。 Por quê? Porque Deus, em Cristo, nos diz que um dia nós estaremos com Ele reinando sobre novos céus e nova terra. 因为主耶稣基督有说过，有一天我们众人都会和他一同的在一起去掌管这新天新地。 Mas isso não é agora. 但是这不是现在， Agora nós temos que assumir a mesma posição de servos que Cristo assumiu por nós. 我们现在应当要承担那个仆人的这个地位，就如同主耶稣基督以前所承担的。 E a última coisa que eu queria, com isso, concluir o texto aqui e trazer esse paralelo de João Batista para nós. 还有最后的一件事情就是，施洗约翰在这个这段经节里头能够带给我们的， É a ideia de entender qual é de fato o plano de Deus para mim na minha vida. 就是我们要明白，就是神在我们生命当中里头，所要执行的一个计划是什么？ Esse é o ponto 3. 这是第3点， Qual é o meu lugar no plano de Deus? 就是我在神的旨意当中是占了什么样子一个地位？ E aí ter satisfação em cumprir aquilo que é o propósito de Deus na minha vida. 就是我们需要满足于了解神在我们生命当中所要执行的那个旨意。 A frasezinha do versículo 30 é talvez a mais importante que nós devemos lembrar aqui. 我们在这里所看到的第30节，或许是我们最重要的所要关注的那一句话。 João Batista falando sobre Jesus diz: 施洗约翰他提起了主耶稣基督的时候，他说道 Ele deve se tornar cada vez maior 他必兴旺， e eu cada vez menor. 我必衰微。 Jesus cada vez maior 就是耶稣他渐渐的会兴旺， e eu cada vez menor. 我一定会渐渐的衰微。 Se você quer ter um versículo para decorar e lembrar durante o ano novo que vem por aí, 如果你要在这个新年的时候能够把一句经文给它背起来的话， aqui tem uma boa sugestão. 那么我们这里有一个很好的建议， João 3:30. 就是约翰福音
3章30节， ele deve ser cada vez maior e eu cada vez menor. 他必兴旺，我必衰微。 Isso soa como o propósito da vida de João Batista. 这就是施洗约翰他的生命的宗旨。 João Batista descobriu qual era o propósito de Deus para sua vida. 那么施洗约翰他终于发现了神在他生命当中所要执行的那个旨意了。 Seu ministério foi curto, 6 meses, provavelmente. 这个他的工作呢是非常短暂的，只有6个月。 Terminou de uma forma humanamente trágica. 然后最后结束的时候，按照人的眼光说起来，是一个非常残忍的事情。 Vocês todos sabem que Herodes mandou executar João Batista. 你们都知道，这个最后希律王他就是下命令要去这个砍了这个施洗约翰的头。 Do ponto de vista humano, foi tragédia a morte de João Batista. 这个在人的眼光看起来，施洗约翰的死呢是一个非常悲惨的事情。 Do ponto de vista de Deus, ele cumpriu exatamente o seu propósito. 在神的眼光看起来呢，他就是恰好就是完成了神要托付给他的使命。 Eu ouvi diversas vezes pessoas me dizendo, quando eu era mais jovem, que Deus tem um propósito para a minha vida. 在我年轻的时候，我多次的就听到了人们对我讲说是神在你身上有他的旨意的。 Às vezes, em situações difíceis, o cristão não sabe muito bem o que dizer para o outro. Diz, Deus tem um propósito para a sua vida. 而且也有许多的时候，就是当我们不知道要对别人说什么的时候，我们就说神在你的生命上有 Isso 那个 deveria 旨意。 animar você, né? Encorajar você. 讲这句话就好像在那里鼓励你。 As pessoas, quando ouvem isso, normalmente pensam em coisas muito boas. 当我们听到这件事情的时候，或许我们会想一些很美好的事情。 Puxa, se o propósito de Deus para a minha vida é o sucesso, 神在我身上的旨意就是要我成功， é muito dinheiro, 赚很多的钱， é ser um profissional assim muito reconhecido. 成为一个非常受到人这个敬重的一个专业人员。 Ou uma celebridade evangélica, de repente. 或者成为一个教会里的一个很出头有名望的人。 E o seu propósito de Deus é você morrer por Cristo. 那么，如果我说这个神在你身上旨意就是要你为神而死吗？ Foi isso que aconteceu com João Batista. 这个对于施洗约翰来说就是这个样子。 Mas ele estava totalmente convencido de que ele viveu o propósito de Deus. 但是他完全的都明白过来，就是说是他当时候已经活出了神的旨意。 É muito fácil saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. 所以我们要明白，神在我们身上的旨意是非常容易的一件事情 O。propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida 神在你我身上的旨意是， é que a minha vida e a sua vida cumpram o seu propósito. 就是你我的生命的旨意呢，就是能满足了他的旨意， O propósito de Deus. 也就是神的旨意。 Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho que tem que ser. 不是我所要的，也不是我所认为的。 Isso deveria trazer satisfação para a gente. 这应该带给我们内心一个满足。 Satisfação na vida é uma coisa importante. 我们对于这个生命能够满足，这是非常重要的事情。 Há muitos cristãos hoje ou que vivem depressivos porque as coisas parece que não dão certo, 今天有许多基督徒，他们都是内心里头非常的沮丧，因为好像是事情过得不顺利。 se fosse assim eu estaria deprimido o tempo todo, 如果要是真的是这样子的话，那我可能一直都是沮丧的， porque as coisas tendem a dar mais errado do que certo na nossa vida. 因为在我们的生命当中呢，就是很多事情就是是每况愈下的。 Mas também existe uma mentalidade que invadiu o cristianismo moderno. 但是现在也有的一个想法，现在是弥漫着现代的基督教， Que é o narcisismo. 就是这个自怜， É a ideia de que eu sou a coisa mais importante no mundo. 就是会认为我就是世界上最重要的。
Narciso era sujeito na mitologia grega 因为这个 Narcissus 他就是在希腊神话里头， que dia olhou para a água calma de lago e viu seu rosto. 有一天他就是看到了湖面非常的平静，然后他看到了自己的脸， E ele ficou perdidamente apaixonado consigo mesmo. 然后他就热爱上自己了。 Nossa, eu sou essa coisa bela, essa coisa mais linda do mundo. 我是这世界上最漂亮的人物。 Lembrando que naquela época não tinha espelho, né? 因为我们不要忘记，当时候他们并没有镜子的。 Daí nasceu essa lenda, essa ideia de que as pessoas pensam: nossa, eu sou o máximo. 那么所以呢，这个神话呢，它就是这反映出来，就是说是，就是那些人就是看自己是最好的。 Hoje em dia o narcisismo tem outra ideia. 那么今天呢，这个确实指的另外一批人， O selfie, 就是经常喜欢自拍的， as curtidas na internet. 或者说是在社交网站上里头拼命给自己赞的。 Puxa, tem 300.000 pessoas dizendo que gostaram do que eu escrevi. Nossa, eu sou o máximo. 在社交群里头有这个30万人呢，他们都赞我。 Então, a mentalidade humana alimenta essa noção de que nós temos que aparecer. 那么，所以呢，就有了这种想法，就是说，我们必须要出人头地。 Mas o cristão tem que aprender com João Batista que quem tem que aparecer é Cristo. 但是我们在这里所学习到的功课，就是要出人头地的应该是基督。 Nas suas palavras e nas suas ações. 他在他的话语里头，在他的行动里头。 Que Deus nos ajude a de fato dizer como João Batista. 愿神眷顾赐福给我们，也让我们学习到了如何像施洗约翰一样的说话。 Principalmente diante da volta de Cristo. 特别是在基督的再来临的时候。 Que as pessoas possam olhar para você e para mim. 愿人们能够看到了你和我。 E perceberem, puxa, Cristo aparece nessa vida. 而就明白过来，就是基督的确是在你我身上里头显现。 O amor de Cristo, a generosidade de Cristo, a compaixão de Cristo aparecem na sua e na minha vida. 因为基督的慈爱、怜悯、恩慈等都在你我的身上彰显出来了。 No meio de mundo que é perverso e que cada pensa somente em si mesmo. 因为我们所活的这个世界是一个充满恶的世界，然后大家呢都是只考虑到自己的世界。 Que Deus nos abençoe nesse propósito. 愿神眷顾赐福给我们。 Amém. 阿门。 Vamos orar. 我们一同低头祷告。 Senhor nosso Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. 我们的主，我们的神，我们再一次感谢你所赐给我们的话语。 Obrigado porque ela nos dá encorajamento para a vida. 我们感谢你，因为你就是给了我们许多的激励的话。 Ela também nos ajuda a corrigir o rumo da nossa vida. 同时也帮助我们来纠正我们的行为。 Que nós, de fato, aprendamos com João Batista a dizer: convém que ele cresça e eu diminuo. 愿我们向施洗约翰学习，说他必兴旺，我必衰微。 E que assim deixemos espaço para que Cristo apareça em nós mais do que nós mesmos. 唯有这样子，这个基督他才能够在我们的生命当中，能够彰显出来。 Abençoa cada de nós nesse propósito e a esta igreja também. 愿主眷顾赐福给我们以及这教会。 No nome precioso de Jesus que nós oramos. 奉主耶稣基督的圣名， Amém. 阿门。 Muito bem, nos preparamos para a ceia do Senhor que faremos em seguida. 我们现在来准备圣餐。 Percebi que as luvas estão maiores dessa vez. 我现在发现我们的这些手套好像大了一点， Facilita o trabalho aqui. 这个方便我们的工作。 Um pouquinho de paciência, pessoal. 请大家再耐心等一下。 O fato de nós celebrarmos a ceia a cada culto aqui nessa igreja 我们在本教会每个主日，每次聚会我们都擘饼。
é uma coisa muito importante, 这是非常重要的一件事情， porque nós estamos sempre com a ceia do Senhor focalizando naquele que é, de fato, o principal, o protagonista. 因为我们都是时时刻刻的在那里关注着，最主要的就是主角。 Não tem como a gente evitar isso, porque nós olhamos e participamos daquilo que representa o seu sacrifício, a sua entrega, aquilo que foi feito por nós. 这是我们不能避免的，因为我们在这里，我们就可以看到了，这是他为我们所做出来的牺牲。 E foi feito por nós não porque nós merecíamos, 他为我们牺牲，并不是因为我们配得， não porque nós fomos, como o pessoal gosta de dizer no Natal, menino bonzinho, né, e menina boazinha, 并不是因为我们到了圣诞节的时候，圣诞老公公就说是啊，你是好孩子， e agora a gente ganha um presente. 那么所以我们现在我们才配得这个礼物。 Não, nós ganhamos o presente, a salvação, a graça que nos concede. 现在我们得到的这个礼物呢，就是神给我们的恩典。 Então, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos desse importante detalhe. 所以呢，我们每次要来参加圣餐的时候，我们都要记得这一个重要的细节。 Vamos ter um momento, como a gente sempre faz, de oração silenciosa, que nós pedimos que Deus sonde o nosso coração. 我们先要如同往常一样来求神来鉴察我们的心。我们现在要默祷， Coloque diante de Deus qualquer coisa que esteja atrapalhando a sua vida, a sua comunhão com Ele. 把我们内心当中这个所认为这影响我们灵性的都交托给他。 Confesse ao Senhor um pecado, alguma coisa que você tem feito, que você se arrepende de ter feito. 承认了这个我们有做了些什么罪恶罪孽，向他承认。 Faça isso nesses momentos de oração silenciosa. 我们就要在现在默祷的时候向他倾吐出来。 Senhor nosso Deus, te agradecemos porque a tua graça alcançou a nossa vida a partir de Jesus Cristo. 我们的主，我们的神，我们感谢你，因为这一切都是从这个主耶稣基督那边而来的。 Aquele que é Senhor de céu e terra, que ressuscitou dos mortos, é aquele que nos concede da sua graça o que nós precisamos. 他就是那万物的主宰，他就是死里复活的，他所赐给我们一切的主宰。 E isso foi conquistado por nós, para nós, não por causa daquilo que somos, 这一些都赐给了我们，并不是因为我们配得， mas pelo teu amor e tua graça revelados em Cristo. 而乃是你的大爱，是在主耶稣基督的牺牲当中彰显了出来， Que entregou a si mesmo, derramou o seu sangue por nós. 把自己的爱在宝血都流出来了给我们。 E por isso nós te agradecemos e te louvamos. 所以这就是为什么我们在这里，我们感谢你， Amém. 阿门。 Vamos lembrar das palavras da instituição da ceia do Senhor. 我们现在也回想起，当主耶稣基督他设立晚餐的时候，设立这圣餐的时候， Lembramos que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, 在主耶稣基督被卖的那一夜，他拿起饼来， ele deu graças a Deus, 祝谢了， partiu o pão 拨开， e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem dele todos, façam isso em memória de mim. 递给他的门徒说：“这是我为你们众人所舍的，你们都要如此行，为的是纪念我。” Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice e deu graças a Deus, 饭后，主耶稣基督他拿起杯来，也祝谢了， e o deu aos seus discípulos, dizendo: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue derramado por vocês. 这杯是我立新约的血，为你们众人所流出来的。 Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 E é o que nós queremos fazer agora em conjunto aqui. 这就是我们现在要和各位众弟兄姊妹们一同来行的。 Os irmãos receberão ao mesmo tempo o pão e o cálice.
我们现在饼杯同步的配送。Tomamos do pão que representa o corpo de Cristo. 我们一同领受饼，这象征着主耶稣基督的身体。Bebemos do cálice que representa o sangue de Cristo. 我们一同领受这杯，象征着主耶稣基督的宝血。Pode sentar-se. 请坐下。好，谢谢 K.C. 牧师带来神的话语。Agradecemos pela mensagem que o pastor Krishna nos trouxe. 好，我们先来唱回应诗歌。Cantemos hino responsivo. 我们现在要唱315首，更像恩主。Cantemos o hino 315. Oferta. 好，
好，我们现在也因着疫情的关系，我们也有网络的聚会。那网络的弟兄姊妹有意甘心乐意侍奉的，也可以照着这个视频上的银行账户，可以做你的敬奉。Os irmãos podem ofertar presencialmente ou via agência bancária, fazendo transferência bancária. Oremos. 亲爱的天父，我们的主耶稣基督，在这线上感心与赞美，也感心的满心的感谢与赞美。Ó Pai Celestial, Senhor Jesus Cristo que nos ama, novamente nós te agradecemos. 主啊，感谢你早上赐下你宝贵的话语。Agradecemos pelas palavras proferidas. 主啊，你的话语是我们信心的恩膏。A tua palavra é a nossa fé. 主啊，真的是让我们借着你的话语，不忘记主耶稣的宝血在我们身上得着。É a base da nossa fé e nós conseguiremos alcançar a nossa responsabilidade. 求圣灵充满我们每一位，让我们每个人都能得到新的生命。E que o Espírito Santo venha e enche todo o nosso ser. 靠着主耶稣基督的宝血，把我们分别出来。E pelo teu sangue precioso que o Senhor possa nos separar. 让我们有信心的盼望，跟着主耶稣的宝血走那十字架的道路。Para que nós possamos continuar trilhando pela fé e nesse caminho da fé. 借着死而复活，得着那天上地下的天上地下所有的权柄。E todo o poder que está no céu e na terra. 也求主与我们同在，完成那大使命。Seja dado ao Senhor e que nós possamos cumprir a grande comissão do Senhor. 让我们活着不是自己，乃是基督。Para que nós vivemos não por nós, mas sim por Cristo Jesus. 让我们每天越活越像你。Para que todo dia nós possamos viver cada vez mais parecido com o Senhor. 让我们所行所为都能彰显主你的荣耀。Para que tudo aquilo que nós façamos e falamos cada vez mais parecido com o Senhor. 谢谢主垂听我们的祷告。E assim nós agradecemos e pedimos. 我们奉主耶稣的名祈求。Nós agradecemos que o Senhor tenha ouvido nossas orações em nome do Senhor. Amém. Amém. 好，我们现在报告事项。好，我们这个主日崇拜，我们也借着这个网络的这个平台，感谢主，我们有很多的来自世界各地的弟兄姊妹来进入我们的这个视频，跟我们一起敬拜。我们这个地区里面有巴西、美国、加拿大、西班牙、意大利、德国、台湾、马来西亚、香港、中国还有澳洲。好，感谢你们。Agradecemos ao Senhor que através de meios de internet e tecnologia nós conseguimos transmitir o nosso culto para diversos países do mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha, Itália, Alemanha, Taiwan, Malásia, Hong Kong, China e Austrália. 好的，现在还是有我们每一次的聚会都有这个温馨的提示，因为这个疫情还没有完全的结束，当然了，很明显也是下降了很多。我看到最后这个死亡人数只有170人啊。当然，大家还是不要掉以轻心，还是要照着
自己的安全的这些守则做好自己的预防的工作。Desse início da pandemia, nós temos colocado esse slide alertando a todos os irmãos, tomem o máximo de cuidado, lavem as mãos, usem álcool, tomam vitamina e etc. E embora o número de casos e mortos estão caindo drasticamente, porém ainda nós não devemos quer dizer, deixar de precaver. O último dado que nós temos é que são 170 pessoas mortas e os casos quase 9.000 pessoas, né? 好的，我们这还有报告，就是每周有2次的查经祷告会。我们这个疫情里面，我们从来没有间断过。那每个礼拜二晚上的8点到9点15分钟，我们有查经。目前我们查经的这个进度进入路加福音。那我们每个礼拜4的8点到9点15分还有祷告会。我们希望弟兄姊妹大家踊跃参加。E semanalmente nós continuamos tendo 2 reuniões semanais. Durante toda essa pandemia não houve nenhuma interrupção nas terças-feiras e quintas-feiras às 20 horas. E nós estamos estudando o livro de Lucas. 愿圣灵感动更多的弟兄姊妹跟我们一起来参加这个查经祷告会。愿主的话语再让我们弟兄姊妹都能在借着主的话语，大家共蒙造就。Que o Espírito Santo nos ajude a comover mais irmãos para participar dessas reuniões durante a semana. 余长老还有没有什么补充报告？还有大嫂有没有补充报告？ Algum informe 好，那我 complementar? 们那个年轻的这个那个阿里森德里有报告给大家，请大家等一下。E o irmão Alexandre, o Alex, o irmão Alex Fui promovido. Do Ministério Português, ele tem um informe a proferir. Bom dia. Na verdade era para a Chufan estar dando aviso, mas ela está numa reunião agora. 其实应该是淑芬他来报告的，但是他现在在开会中。Eu tive com a Chufan mais ou menos 2, 3 semanas atrás visitando um orfanato. 差不多就是2-3个星期之前，我和淑芬我们都有去参观了一个孤儿院。A nossa igreja já visitou esse orfanato no passado, muitos anos atrás. 我们教会其实在几年前就已经有帮助了他们。Chama Casa Lar Batista em Aclimação. 就是浸信会的孤儿院，这是在阿克里马颂的。Eles têm hoje cerca de 15 crianças na casa. 他们目前有15个孤儿。E eles têm várias necessidades, obviamente, né, de recursos e de voluntariado. 目前呢有许多的需要，也有许多的义工去帮助他们。A gente queria especificamente para o Natal tá oferecendo para essa casa um presente para cada criança, né? 那么我们就希望能够在圣诞节的时候呢，我们能够提供给这些孤儿一些礼物。Então, antes de a gente oferecer para o diretor da casa que nós vamos fazer isso, a gente queria ver com vocês primeiro, né, primeiro a comunidade chinesa aqui, os adultos, né? 那么我们就是想要先跟教会要谈一谈有没有这个意愿，如果有的话，我们才会提议给这个孤儿院院长。E nós vamos também fazer esse mesmo convite agora em seguida no culto dos jovens. 那么我们再接着呢，我们也会在普语事工跟他们提起来。A gente quer propor a gente comprar um presente de até R$100, né, para cada criança. 我们将要提议，就是每一个孤儿呢，我们提供100块钱的礼物的价值。E a gente vai pedir para o diretor para que cada criança escolha um presente individual, porque isso valoriza também a pessoa, né, a individualidade de cada criança, né? 那么我们在赠送之前呢，我们也要请这个孤儿院他们去问一下这些孤儿他们想要得到什么。
Então a ideia é que cada criança escolha presente de até R$100. 这样子就会有一个个人化的这个一个礼物，就是价值最多是100块钱。Eu esqueci de falar, as crianças têm idades bem variadas, desde bebezinho até adolescente, pré-adolescente, adolescente, né? 那么这些孤儿呢，有的是婴孩，有的是青少年。 Então é possível que as crianças maiores, os adolescentes talvez peçam roupas, né? 或许比较大的那些孩子呢，他们会想要穿新衣服。 E obviamente que as menores vão provavelmente escolher brinquedos, né? 那么比较小的呢，他们可能会想要玩具。Para esse grupo aqui dos mais idosos chineses, a gente está pensando em oferecer a possibilidade de quem quiser participar. 那么，所以凡是愿意要参加这项活动的人， de dar financeiramente os R$100, né? 那么我们就提议，就是我们都能够捐出100块钱。 Aí a Chufan ia recolher e ela depois ia comprar os presentes para vocês não terem que comprar, né? 那么这样子，这个仆役组呢，他们就可以代替我们去买。 Então eu queria que quem se sentir com esse desejo no coração de fazer isso, que procurem depois a Chufan, né? 所以有意者呢，请会后去找淑芬姊妹。 Aí falem diretamente com ela se vocês vão preferir comprar ou dar o recurso direto para ela. 那么你们可以有这个选项，或者你们可以直接的去买，或者说是你们可以提供100块钱。 Aí depois a gente vai visitar, vamos ver um dia que o diretor possa nos receber para a gente levar também pessoalmente os presentes, né? 那么我们也可以跟孤儿院商量好，有某一天呢，我们就可以亲自去拜访他们。 Então o objetivo agora inicial é mais saber quem quer participar para a gente ter uma ideia se a gente vai conseguir atingir as 15 crianças. 所以现在呢，我们的用意呢，就是要报告出来，要让我们去准备，以便我们能够把这个基金能够达到每一个孩子100块钱。 E aí, se a gente conseguir atingir, né, somando os dois ministérios, aí a gente vai propor isso para o diretor da casa. 如果我们这个钱能够集中到这个是可以提供给15个礼物的话，那么我们才能够去向那个孤儿院去提议。 É isso. Obrigado. E qualquer dúvida pode falar com a Chufan. 任何的问题可以找淑芬。 好的，年轻人有这个看见想法是非常好的啊，希望大家能支持这个活动。É muito bom que o Ministério Português tenha essa visão. Nós gostaríamos muito de apoiar essa iniciativa. 好，有愿意那个这个捐献这个项目的，可以直接找秀芬。 Os interessados em participar dessa atividade poderão procurar diretamente a irmã Chufan. 好的，我们的聚会到此结束。我们现在请牧师为我们做上会祝福祷告。 Encerramos o culto. Vamos pedir bênção apostólica. 好，请起立。 Podem ficar de pé. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. 愿主耶稣基督的慈爱，愿主耶稣基督的恩典、父神的慈爱与圣灵保惠师的同在，与我们众弟兄姊妹们同在，从今直到永远。阿门。到散会。Oração em silêncio. Encerramos o culto.